Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro e último vídeo da nossa jornada de dermatologia. Este, como prometido, nós vamos estudar um julgado, no qual uma médica dermatologista foi requerida para indenizar moralmente, materialmente, esteticamente uma paciente. Isso no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tá bom? Bem, só retomando, no primeiro vídeo nós falamos de alguns conceitos bastante básicos, em termos de direito médico preventivo e também com relação aos procedimentos estéticos na seara da medicina, Então, como vocês bem se lembram, em se tratando de procedimento estético, as obrigações do médico são tidas como de resultado, não basta que ele se esmere, não basta que ele use das melhores técnicas científicas, mas que ele efetivamente chegue ao ponto esperado. E no último vídeo nós falamos sobre algumas medidas preventivas super importantes, que garantem a segurança do médico e também o melhor desenvolvimento do seu trabalho. Nós falamos, por exemplo, sobre a entrevista prévia do paciente, a formulação de um termo de consentimento, a reformulação do contrato de tratamento e, por fim, também o follow-up pós-procedimento, pós-operatório, se for uma outra seara, de um cirurgião plástico ou de cirurgias dermatológicas, enfim. Então, essa é a retomada. Neste acórdão, eu espero que fiquem bastante claras e bem ilustradas esses temas e a relevância deles, Então, vamos lá. Nós estamos aqui no acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Vocês podem ver que a data é consideravelmente recente, 23 de janeiro de 2019, tem pouco mais de um ano. E a história é basicamente a seguinte: a paciente ingressou com uma ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos em decorrência de um tratamento dermatológico que submeteu. A história é basicamente a seguinte: ela submeteu a esse tratamento em 2008, então tem pouco mais de 10 anos antes desse acórdão. A ocasião, ela tinha algumas manchas na pele ocasionadas por exposição solar e a médica dermatologista indicou que 2 sessões de laser seriam suficientes para resolver aquilo, sessões pelas quais ela cobrou R$ 1.015. A paciente indica que após a primeira sessão, ela notou que a região acima dos lábios havia uma espécie de queimadura. Ela indicou isso para a médica na segunda sessão, todavia a requerida médica achou que era uma questão natural, que seria resolvida normalmente na segunda sessão. Todavia, passado algum tempo dessa última sessão, ela notou que a cicatriz não desapareceu e ficou ainda mais visível, motivo pelo qual ela buscou um outro profissional que indicou que isso poderia ter sido decorrente da máquina de laser, Portanto, a médica, ora requerida, ofereceu sessões de laser com base em gás carbônico, sem custo, para reparar essa cicatriz. Todavia, ainda assim, ela não obteve o resultado desejado, A marca continuou ali e, portanto, ela decidiu processar a médica dermatologista em questão. Uma vez citada a requerida a se defender, ela indicou, a priori na sua defesa, que ela não trabalhou culposamente, e que não agiu de forma negligente, imperita, imprudente, em nenhum momento, sendo culpa exclusiva da paciente que retirou prematuramente uma crosta que não deveria, Enfatizou que a obrigação dela e dos médicos em geral é de meio e não de resultado. Isso que a gente vê que já não está adequado aqui na defesa dela, Pois bem, disse ainda que era uma lesão muito pequena e que era basicamente imperceptível, Por isso não havia que se falar em dano. Foi invertido o ônus da prova, coisa que a gente já tratou em outros vídeos aqui da Cury Zacariota de Ocasio, que é uma coisa digna de debate, O ponto é que, em sentença de primeiro grau, obviamente, foi julgado procedente o pedido da paciente, sendo que ela deveria receber uma indenização de R$ 1.015 por danos materiais, que é o valor das sessões, e R$ 25.000 em razão do dano estético causado. Isso tudo sempre corrigido monetariamente da data dos eventos, Então, o dano estético da data da primeira sessão de laser, que foi em abril de 2008. Fora isso, a médica teve que pagar a maior parte das custas processuais, fora honorários advocatícios, etc. e tal. Naturalmente, a dermatologista em questão
apresentou a apelação, né? E alegou uma série de coisas. Primeiro, ela repetiu aquele argumento de que não havia sido imperita, imprudente ou negligente. Disse também que após 10 dias da primeira sessão, a autora retornou em razão dessas crostas e nessa ocasião ela foi informada acerca dos efeitos do procedimento, né? Disse ainda que houve o tratamento de um novo laser com base no gás carbônico, né? Houveram 4 sessões, todavia já havia sido inclusive recuperado 80% da lesão da paciente, todavia ainda assim ela abandonou em cima da hora, por isso que não deu certo o procedimento. A requerente ainda foi, a paciente ainda foi orientada de que não havia garantia de resultado, porque cada organismo reage de uma forma. Foi informada acerca dos riscos e cuidados do pós-tratamento, especialmente sobre não arrancar ou coçar as crostas decorrentes desse tratamento. E por fim, ela diz ainda que existe uma assistente técnica, né, que foi chamada a juízo e que todas indicaram que o procedimento foi feito de forma adequada. Enfim, ela ainda fala sobre a necessidade de se analisar a culpa e reclama, por fim, que a indenização é pesada demais. Enfim, vamos ao voto do desembargador, que é isso que é realmente importante, que a gente tem que analisar. Ele não aceitou a apelação, quer dizer, só em partes, como a gente vai ver mais pra frente. Então, primeiro, ele analisa o seguinte, aquilo que nós sempre falamos. A despeito dos erros médicos em geral deverem ser analisados sob a ótica da análise de culpa, em se tratando de procedimento de viés estético, a jurisprudência compreende que a obrigação firmada pelo profissional médico nesse caso é de resultado, no sentido de que deveria ser garantido o resultado prometido. Ele fala ainda um pouco mais adiante. Conclui-se, pois, que a demandada, a médica, por executar o procedimento dermatológico estético a laser para o clareamento das manchas na pele na face da autora, assumiu a responsabilidade de proporcionar a ela o objetivo pretendido, qual seja a melhora da aparência facial. Ademais, embora se reconheça que toda intervenção médica, ainda que minimamente invasiva, como no caso dos autos, possua consequências relacionadas às reações individuais do organismo humano de cada paciente, cabe ao profissional informar os riscos, inclusive estéticos, que o procedimento pode causar. No caso, adianta-se, inexiste nos autos qualquer indício de que a cicatriz na região facial era previsível, e ainda que a sua eventual ocorrência foi informada à autora antes de ser submetida ao procedimento, razão por que presumível a culpa da demandada. Bem, deixa um pouco mais adiante algum trecho importante. Então ainda ele diz, em análise ao autuado, deixou a requerida de demonstrar minimamente que tem informado a paciente de modo claro e adequado sobre todas as intercorrências inerentes ao tratamento. Ao contrário, demonstrou por meio de ficha clínica, tão só a orientação de não coçar ou retirar a crosta seca. Então aqui é um caso bastante evidente de que a médica pecou na informação, né? E justamente por isso foi condenada, enfim. Por sorte, teve a indenização por dano estético reduzida de 25 mil para 10 mil, todavia a indenização por dano moral permaneceu. Então 10 anos de um processo que se prolonga, muito estresse, né? Uma reputação manchada em razão de um processo desse, e para só então, no ano passado, isso ter sido resolvido. Bem, gente, eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais a realidade e os riscos enfrentados pelos dermatologistas quando desenvolvem procedimento estético. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa jornada de dermatologia. Nós fizemos com especial carinho e que nós possamos seguir juntos em outras jornadas por aí, tá bom? Eu fico à disposição de vocês no meu Instagram pessoal, que é caio.zacarioto, com 2 Cs e 2 Ts, bem como no Instagram da Curi Zacarioto Advocacia, tá bom? Um forte abraço para vocês e até mais!